Existe uma cena em Boruto que até hoje revolta grande parte das pessoas, que em poucos segundos Sasuke perde um poder que levou centenas de capítulos para conquistar. E o pior não foi ele perder o Rinnegan, foi a forma como isso aconteceu. E pra muita gente aquela cena não parece um erro de Sasuke, parece mais uma decisão do roteiro para enfraquecê-lo o mais rápido possível e abrir espaço para Boruto e Kawaki. Será que essa crítica faz sentido ou o anime realmente encontrou a única solução possível? Hoje nós vamos analisar a polêmica perda do Rinnegan de Sasuke. E bom, antes de falar da kunai que destruiu o Rinnegan, precisamos voltar alguns anos. O verdadeiro problema começa no final de Naruto Shippuden, porque depois da luta contra Kaguya, Naruto e Sasuke deixam de ser apenas os ninjas mais fortes da geração deles. Eles passam a ser, de longe, os dois shinobi mais poderosos do mundo, porque Naruto recebe o poder do sábio dos 6 caminhos e Sasuke desperta o Rinnegan. E juntos, eles enfrentam inimigos que nenhum outro personagem teria chance de derrotar. Naquele momento isso era perfeito, porque a história já chegava no fim, e os protagonistas precisavam alcançar o seu auge. Só que em Boruto nasce um desafio enorme, agora existe um novo protagonista, e para que ele possa crescer, os antigos heróis não podem resolver todos os problemas. Porque sempre que um novo inimigo aparece, surge uma dúvida, porque Naruto e Sasuke simplesmente não acabam com essa luta. E se os dois continuassem no auge, Boruto e Kawaki sempre pareceriam personagens secundários dentro da própria história. E é justamente por isso que realmente o enfraquecimento dos dois era inevitável. E isso não tem problema porque é natural. O problema é como foi executado. Porque antes mesmo de perder o Rinnegan, Sasuke já parecia muito diferente daquele ninja apresentado no fim de Shippuden. Porque durante várias batalhas, habilidades importantes simplesmente deixam de aparecer. Porque uma das técnicas mais perigosas do Rinnegan passa a ser usada muito menos do que poderia. E as habilidades dos 6 caminhos praticamente desaparecem. E a capacidade de absorver ninjutsu quase nunca é utilizada. Isso cria uma impressão muito estranha, porque Sasuke parecia estar sendo enfraquecido muito antes da perda do olho. Então chegamos ao confronto contra Ishiki, porque essa é uma das batalhas mais importantes de Boruto, porque nela temos Naruto usando o modo Baryon, em que Kurama sacrifica a própria vida. E acaba que finalmente Ishiki é derrotado. E quando tudo indica que o perigo acabou, o momento mais polêmico daquela luta ainda nem tinha acontecido. Porque Momoshiki assume o controle do corpo de Boruto e em poucos segundos tudo muda. Borushiki aproveita a abertura. E uma simples kunai atinge exatamente o Rinnegan. E o golpe destrói o olho imediatamente. E essa cena chocou boa parte das pessoas, mas não apenas porque Sasuke perdeu o Rinnegan. O choque veio porque estamos falando de um personagem que passou décadas sobrevivendo aos combates mais perigosos. E além disso, ele sempre foi retratado como um dos ninjas mais inteligentes da franquia, que era alguém capaz de analisar uma batalha em segundos e conseguir perceber pequenas mudanças no comportamento do inimigo. Então, como esse mesmo personagem foi surpreendido por um ataque tão simples? E é claro que existe uma resposta. Sasuke estava exausto depois da luta contra Ishiki e já havia consumido muito chakra, e sua atenção estava voltada para Naruto. E além disso, Momoshiki assumiu o controle de Boruto de maneira inesperada. E tudo isso ajuda a explicar o que aconteceu, mas mesmo assim não consegue convencer, principalmente quando lembramos de tudo que Sasuke demonstrou ao longo de Naruto. Mas como eu já tinha falado antes, talvez o maior problema seja tudo o que aconteceu antes dessa batalha. Porque quando lembramos das lutas de Shippuden, vemos o personagem que aproveitava absolutamente tudo que tinha. Na guerra, vemos ele utilizar o Rinnegan de maneira criativa praticamente o tempo inteiro. Então Boruto começa, e aos poucos aquela criatividade parece desaparecer. E é claro que também os inimigos ficaram muito mais fortes, e realmente algumas habilidades perderam a eficiência contra os Otsutsuki. Mas isso não explica tudo, porque várias dessas técnicas poderiam pelo menos obrigar o adversário a reagir de outra forma. O que mais incomoda não foi o Sasuke deixar de vencer, foi ele deixar de tentar, e isso fica ainda mais evidente na luta contra Ishiki, porque mesmo exausto, Sasuke continua sendo um dos ninjas mais experientes do planeta. Por isso, quando Borushiki aparece, muita gente esperava uma reação diferente, e não necessariamente uma vitória, mas pelo menos uma tentativa de impedir o ataque. Mas isso não acontece, e todo o problema é resolvido de uma maneira extremamente simples. É justamente aí que nasce a principal crítica. A cena parece construída para chegar no resultado desejado, não para respeitar tudo que Sasuke demonstrou durante centenas de capítulos. Depois de perder o Rinnegan, a situação muda, e agora ele depende muito mais das próprias habilidades físicas e do Mangekyo. E ao mesmo tempo Naruto perde a Kurama. E então os dois personagens mais fortes da franquia deixam de ocupar o topo. Então quem passa a carregar a história é Boruto e Kawaki. E realmente o enfraquecimento dos dois protagonistas da geração anterior era inevitável. A questão nunca foi se isso precisava acontecer. A questão foi em como aconteceu. Imagine, por exemplo, se Sasuke perdesse o Rinnegan durante uma luta inteira dedicada a isso, depois de usar todas suas técnicas e depois de explorar cada habilidade do olho. E então obrigar o inimigo a encontrar uma maneira específica de neutralizar aquele poder. E provavelmente a reação das pessoas seria muito diferente. E o resultado seria exatamente o mesmo, mas o caminho até ele pareceria muito mais natural. E no fim das contas talvez seja por isso que essa cena seja tão debatida. Porque muitas pessoas sentiram que um personagem construído durante mais de 700 capítulos merecia uma despedida melhor para um dos seus maiores poderes. E bom, realmente Boruto precisa
precisava crescer, e Kaoki também precisava assumir um papel central. E Naruto e Sasuke realmente precisavam deixar de resolver todos os problemas. E isso realmente faz sentido dentro da estrutura de uma continuação. Mas o que continua dividindo opiniões é a forma escolhida para fazer isso. Bom, se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações.